Pessoal, e o Vascão que ontem mesmo com a menos, mesmo contra tudo e contra todos, venceu o time do Vitória por 1-0 e agora o jogo da volta joga por um empate. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando a respeito do Vasco, a respeito de tudo isso, da preparação e muito mais para o jogo do final de semana também do time do Vasco, então assiste esse vídeo até o final. Mas antes, se quer ficar por dentro de todas as informações do time do Vasco, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal. Muito bem, Caio Caes. É uma delícia ser Vasco da Gama. É muito bom, é verdade? É muito bom. É bom assim. É bom, mas é estressante. Estressante, mas em Copas É é bom. Especialmente bom. É bom, mas é tóxico. Também. Eu sei porque eu também... É bom, mas é um monte de coisa. Entendi. Antes de qualquer coisa, tem imagem aí? Vou mostrar a festa. Olha que coisa mais linda. O que é muito natural, né? O Vasco tem essa coisa de soltar fogos, sempre teve, né, Caio? Sim. E agora esse show de dar os fogos por trás, tá vendo? Pra quem não pode ver, é um São Januário, é uma imagem de São Januário, descendo um bandeirão ali no meio, super lotado, com com show pirotécnico, né, o Caio Caes? Uma beleza sobrenatural. E se o Vasco perdeu um jogador, quase que um jogo inteiro, na verdade ficou 11 contra 11. Sim. A gente falou aqui ontem da dificuldade que é jogar em São Januário pro adversário, obviamente, porque realmente é um caldeirão e para quem joga lá e quem vai como visitante é um ambiente muito hostil e a torcida do Vasco, ela faz toda a diferença. E ontem, especialmente, Fernandinho, eu acho que a expulsão, ela trouxe ainda mais a torcida do Vasco para dentro de campo. E uniu ainda mais a torcida que já estava unida desde antes. Ontem teve também uma união de baterias das organizadas do Vasco, o pessoal da Rasta, da Força Jovem, Guerreiros do Almirante, Ira Jovem, Mancha Negra, enfim, todas, se eu esqueci alguma, peço desculpas aqui, mas todas se uniram em prol do Vasco, entendendo a importância do jogo e o papel que tinha que se cumprir ali para jogar junto do time. E aí, coincidência ou não, acaba que o Barros é expulso logo no início do jogo e essa expulsão traz o estádio ainda mais para dentro de campo. E aí é mérito da torcida que fez a parte dela, a torcida não entra em campo, mas influencia no jogo sim. Mérito do treinador, do Pedro Emanuel, que foi muito bem na substituição e na postura que manteve o seu time, mesmo com um a menos, ele tira ali o Spinelli no ataque, coloca o Paulo Henrique, muitos treinadores colocariam um volante, colocariam mais um zagueiro para fechar ainda mais o time, ele colocou o Paulo Henrique pensando sim, na marcação, para o Paulo Henrique fechar a linha junto com o Puma Rodrigues, mas também para sair em velocidade. E quando o Vasco saía com o Paulo Henrique, saía com o Andrés Gomes, o Colídio muitas vezes de referência, às vezes caindo pelas pontas também, e o Vasco, mesmo com um a menos, graças a seu treinador, a todo o ambiente de São Januário, mas também, claro, a dedicação dos seus atletas dentro de campo, que ontem jogaram sim como o Vasco da Gama, como tem que jogar, honrando a camisa do clube, honrando os torcedores, dando a vida pelo clube dentro de campo, correndo o dobro do que tinha que correr, porque com um a menos é isso mesmo e acontece, e o Vasco criou inúmeras oportunidades de vencer. Venceu por 1-0, podia ter sido 2, podia ter sido 3, um belo gol do Andrés Gomes, o Vasco perde uma oportunidade logo depois com o Puma Rodrigues de cabeça, tem o lance do Colídio, que é um pecado a bola não ter entrado, o Colídio que foi muito bem ontem também, ele quase fez um golaço, acabou acertando a trave, o Vasco podia ter saído com um resultado muito mais vantajoso, com uma vantagem maior, não consegue, mas leva um 1-0, mesmo com um a menos é muito importante o Vasco ter vencido, e agora jogar o jogo de volta contra o Vitória no Barradão, num jogo muito difícil, mas que o Vasco tem totais condições de se classificar. Ontem o jogo também foi marcado, Vene, pela expulsão de Cauã Barros, aos 17 minutos ainda do primeiro tempo, após encostar a mão na bola no contra-ataque do Vitória. O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, fez duras críticas à expulsão, a gente mostrou até no VT que a gente exibiu agora. Na saída para o intervalo, teve ainda discussão entre o dirigente e o árbitro Matheus Delgado. Na ocasião, torcedores atiraram objetos no campo e os policiais precisaram intervir. Além desse lance, um possível pênalti em Spinelli também, no primeiro tempo, foi motivo de reclamação do Admar. Eu achei a arbitragem ontem confusa, Vene Casagrande. Como tem sido, a gente tem que usar... no futebol brasileiro. Confusa. Não é isso, confusa. Essa é a palavra, confusa. Confusa e sem critério está permitido. Muito confusa. Sem critério confusa. São muito essas duas confusa. formas de falar. Mas sendo bem sincero, eu confesso pra você que no lance da expulsão do Cauã Barros, eu acho que era pro Cauã Barros ter sido expulso, sim. A gente pode debater a regra, mas não tem jeito. É a regra. Se a regra diz, ele tem que ser expulso, né? Eu acho que ele bota a mão ali de propósito, e ele era o último homem. Eu acho que era uma chance clara e nítida para o Renato Kaiser acabar fazendo um gol. A gente pode discutir se ele ia conseguir chegar com velocidade ou não na meta do goleiro Léo Jardim, que inclusive fez uma boa partida, voltou a ser decisivo com a camisa do Vasco novamente. A gente pode até discutir isso, mas querendo ou não, o Cauã Barros acabou dando esse mole, botando a mão na bola, e eu acho que a expulsão foi justa. Agora, tem um detalhe, se o Renato Kaiser faz esse gol, o VAR tinha a obrigação de chamar e anular o gol, porque ele colocou a bola bate na mão dele. E aí, quando o cara que faz o gol
encosta com a mão na bola, o VAR tem a obrigação de anular. O que não seria anulado é se o Kaiser corresse ao ataque, chegasse um companheiro dele junto, ele tocasse para o lado e o outro companheiro fizesse o gol. Aí o VAR não anularia. E aí entrou a polêmica do lance, porque se é uma chance clara e manifesta de gol e por isso o Barros foi expulso, essa chance não existiria se o Kaiser fizesse o gol. E aí eu saí do estádio revoltado, né? Porque pra mim é um absurdo o Barros ter sido expulso se o lance seria anulado pelo gol do Kaiser. E aí fui conversar com um amigo meu árbitro que falou, não, cara, não é bem assim. O Barros realmente devia ser expulso porque a gente não pode fazer um exercício de adivinhação. O Kaiser poderia fazer o gol? Poderia. Se ele faz o gol, o VAR ia anular sim, porque pegou na mão do Kaiser, então o gol não valeria. Talvez fosse melhor até o Barros deixar o Kaiser ir, mas se acontece um escanteio, se o Kaiser chuta, o Léo Jardim pega, vai para escanteio, o jogo tinha que seguir. Ou se o Kaiser toca pro lado, alguém faz o gol. O jogo tinha que seguir. O jogo não seguiu porque o Barros colocou a mão na bola. E o entendimento do árbitro, que entende muito mais de regra do que eu. O Barros devia ser expulso. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que a arbitragem é contra o time do Vasco? Ali foi nitidamente pênalti e o juiz não deu. Vocês acham que o VAR, todo mundo, está contra o time do Vasco? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, hein? Por isso. Mas é fato. Se o Kaiser faz o gol, o VAR anularia o gol do Kaiser porque o Kaiser encostou com a mão na bola. A verdade é o seguinte, a arbitragem é uma porcaria? Sim. Mas a regra também É isso. Sim. Aí quando a gente acha que o árbitro tá errando, na verdade a regra é ruim. E tem muitas regras ruins. A gente passou um futebol, gente. O Caio é professor de educação física. Os outros esportes, eles voltam e meia, eles flexibilizam as regras, mudam, entendem. Geralmente em prol do ataque. Isso. O futebol geralmente é em prol da defesa. É isso. Agora você corrige escanteio só se você errar a favor do ataque. Aí você joga pra defesa. Se errar a favor da defesa, você não É um Mas absurdo. justiça seja feita. As novas regras Mas então, melhoraram muito o eu ia futebol. chegar aí. Porque mas, Vene, se a gente for entende? acompanhar a quantidade de bola rolando, aumentou bastante. Muito. Mas você entende? E, ó, fazendo uma meia-culpa. Inclusive, a gente até já debateu isso aqui no programa ano passado, sobre mudar a regra durante a temporada. Eu sou totalmente contra. Só que agora eu dou o braço a torcer, porque mudaram Mas vem durante de o uma campeonato. Copa, né? É, exatamente. Eu dou o braço a Experimentar numa torcer. Copa, né? Mudou durante o campeonato, mas assim, uma mudança muito boa, porque o futebol está evoluindo, pelo menos nesses jogos que a gente tem acompanhado agora. Mas o vôlei, por exemplo, é um esporte que mudou muito a regra. Sim. Até o tempo, a duração, o formato, tudo por conta da comunicação, da televisão, de transmissão, para você deixar até mais robusto o esporte. O futebol, ele era o único esporte que não mudava a regra nenhuma. Em 2013 pra cá, o futebol começou a entender, cara, a gente tem que melhorar, tá tudo acontecendo. E aí de 13 pra cá, muitas coisas realmente mudaram. Muitas pra melhor. Sim. Mas a regra do futebol, ela sempre foi ruim, porque ela sempre foi muito interpretativa. Só que as novas regras, elas deixam mais ainda. Ou seja, eu interpreto de um jeito e o Caio interpreta de outro. Se eu olhar o 6 daqui, pra mim é 6. Se o Caio olhar dali, pra ele é 9. Entendeu? A vida é assim, né? Eu acho que teve um pênalti anulado recentemente na Sul-Americana porque a bola bateu na mão do Jair no início do lance. O juiz foi ver no VAR, aí ele voltou na origem do lance e deu uma falta contra o Vasco. Ontem, esse caso da expulsão do Kaiser podia acontecer alguma E coisa. detalhe, você mencionou aí agora, você vê de uma coisa, o Caio vê outra. Você é a árbitra do jogo, ele é o VAR. É isso. É isso que acontece. É exatamente isso. Então, Sobretudo porque aí é a questão do trem, né? Você tá dentro de um trem e o Caio tá sentado na minha frente. Pra mim, o Caio tá parado. É isso. Mas pra quem tá olhando fora, o Caio tá andando, porque ele tá no trem, correto? Correto. O VAR é a mesma coisa, mas porque ele ainda tá vendo o jogo de outro prisma. De um outro lugar, com replay, e câmera lenta, e câmera acelerada, no ar-condicionado. Tudo muda. Tudo fica diferente. Fala o que você fala, Caio. O pênalti no Spinelli me revolta mais do que a expulsão do Barros, porque o pênalti no Spinelli, o juiz não deu nem pênalti e nem falta do Spinelli. O lance seguiu. Sinal de que ele não viu o que aconteceu direito, porque ou foi falta do Spinelli ou foi pênalti. Uma das duas coisas. Porque o Spinelli, ele vai disputar a bola, como vocês estão vendo aí, o zagueiro do Vitória joga vôlei, ele dá uma manchete na bola, o juiz não marca nada, segue o lance e o VAR não chama. Como assim o VAR não chama? Se o juiz não marcou pênalti, é mão, claramente é mão. Se ele não marcou pênalti, ele tem que marcar a falta. Se ele não marcou nenhum dos dois, ele não viu o lance, ele tem que ver. Mas o VAR vê. O VAR vê e tem que chamar. Sim ou não? Sim. Gente, sabe o que é o mais complicado nessa situação, Caio? É que o Vasco teve um jogador expulso por uma questão de mão. Sim. E aí, logo depois, você vê um pênalti desse por outra questão de mão. E não é assim uma mãozinha, é um vôlei. É um vôlei. Ele vai com toda a intenção. Isso até na década de 90, isso aqui é pênalti. E ele não achou falta do Spinelli, porque ele tá de frente pro lance e ele não marca. Eu acho que o erro dele é não dar falta no Spinelli. Porque, entende? Eu acho que ele toca na mão porque o Spinelli fez a falta. Ah lá, o Spinelli empurrou ele. Entende? A minha visão foi essa. Então, o erro do árbitro, pelo menos na minha interpretação. A interpretação. Ele deu lateral, tá? Mas o lance você seguiu. sabe de uma coisa? Quando um jogador
cai no chão, agarra a bola e não é falta, ele não marca a falta ao contrário? Sim. Ali é a mesma coisa. Porque o que a gente entende é que ele Que entendeu. ele encostou, falta. ele encostou. Então ele entendeu assim, foi falta, vou botar a mão na bola. Porque se não foi isso, então, olha Na lá. minha visão, não é um empurrão, ele encosta, disputa a bola. Então, eu Mas aí não você tem acho que ele botou a mão porque quis. Eu acho que ele botou a mão porque ele foi empurrado e o braço dele foi pra Mas trás. Eu acho que ele foi Não, foi fazer um teatro pra pedir a falta. Então, é isso. Sabe quando o cara cai e agarra a bola? Eu acho que foi por aí. Ele foi assim, foi falta. É isso. Mas não é ele que Eu diz que é achei falta, é o falta juiz do que tem que Gente, dizer. ele puxa, a bola fala. Mais do que muita coisa, a bola fala. Olha a trajetória da bola muda porque ele puxa o braço. Veja só, no lance, se ele só deixa o braço, ele puxa o braço na intenção de trazer a bola pra ele. Isso aí é um absurdo. Isso aí foi um absurdo. O gol da vitória do Vasco saiu dos pés de Andrés Gomes. Ah, meu Deus. O colombiano valorizou a luta da equipe, qualificando a atuação com 1 a menos como espetacular e dedicou o resultado aos torcedores. Mais uma excelente partida desse cara que é talvez a alma do Vasco. Pode falar alma? Qual palavra que você define ele pra representar ele dentro dessa equipe do Vasco? Eu acho que ele é a eletricidade do time. Boa, assim, eu gostei. Ele não é para a flecha e o Thiago Mendes é o arco. Boa, Vene, também gostei. Ele não para de correr. Assim, mas se o Andrés Gomes tomasse decisões corretas 80% das vezes, o Vasco ganhava todo jogo de Você 8 quer a tudo 0. também, cara? Eu queria. quer? Mas Ele também não se ele estaria no Vasco, cara. mas se ele fizesse isso, ele tava jogando na Europa. Mas assim, ele ontem não tava nem tão bem até a hora do gol, porque ele já tinha tomado algumas decisões questionáveis, assim, no contra-ataque. Mas não dá pra gente pegar um cara que... Pessoal, o que é que vocês esperam do Andrés Gomes? Vocês acham que agora tá na hora mesmo dele deslanchar no time do Vasco, começar a reencontrar os caminhos do gol e ser aquele cara para qual ele foi contratado? Deixa aqui nos comentários, hein? tem sido essa referência no ataque do Vasco e focar nas críticas, muito menos logo depois de um jogo que ele faz o gol da vitória, jogando com um a menos, tendo que se desdobrar na marcação, tendo que se desdobrar no ataque. Muitas das vezes o Vasco saía no contra-ataque só com ele, Paulo Henrique, e aí a galera que não consegue aguentar o ritmo dos dois, que são muito rápidos, chega um pouquinho depois, né? Mas se dedicaram muito fisicamente. Esse gol do Andrés Gomes é muito merecido, que ele possa aprimorar o que precisa ser aprimorado, que é normal no jogador de futebol. A gente já falou sobre isso aqui ontem, sobre a parte técnica, sobre finalização, enfim. E o Andrés Gomes foi, mais uma vez, ontem muito importante. E outros jogadores também foram muito bem, tá? E não só o Andrés Gomes. Vários deles muito bem. É a mesma situação do... O Puma Rodrigues e o PH fizeram uma boa dobradinha na marcação e para sair também em contra-ataque. O Piton, apesar de ser muito questionado, fez um bom jogo. Começou nervoso, se recuperou, fez um bom jogo, muito graças ao apoio da torcida também. Thiago Mendes e Ramon Rick, principalmente Ramon Rick, jogando muita bola mais uma vez. Eu ia falar Colírio, tá vendo? Porque ele fez bem aos meus olhos ontem, jogou muita bola. Mas o Colírio foi muito bem também e tem demonstrado capacidade técnica. O lance que ele acerta a bola na trave é um lance de quem tem capacidade para isso. O domínio que ele domina tirando do zagueiro, dribla o zagueiro, joga e chuta na trave. Acho muito difícil, por exemplo, que o Spinelli conseguisse proporcionar um lance desse. O Colídio foi bem mais uma vez, dá esperança pro torcedor vascaíno. Não é o camisa 9, mas pode fazer várias funções e é muito bom jogador. Ah, cara, olha só, vocês vão me irritar, hein? Vocês vão me irritar, porque eu tava olhando aqui o chat do YouTube, um monte de gente falando que não foi pênalti. Como é que não é pênalti, malandro? O Kaká botou a mão na bola aqui, ó, vôlei, pô. Eu vou chegar na polêmica já. Aí as ferramentas mostram diferente do que foi o jogo. O Vitória teve muito mais posse de bola, quase 30% a mais de posse. 30%. É 28. 28, obrigado, amigo. A mais de posse de bola. Hã? Quer calculador? Não preciso. Eu vou errar com calculadora. Finalizações. O Vitória finalizou mais. O Vitória acertou mais o gol. E o Vitória trocou muito mais passes. Gente, o Vitória jogou com a mais 75 minutos, Bigode. Era obrigação do Vitória ter mais posse com um jogador a mais. Sim, e eu acho que tinha a obrigação de ter criado mais. O Vitória não conseguiu jogar. O Jair foi muito bem na entrevista depois do jogo, falando que o Vitória deveria ter assumido o protagonismo do jogo. E foi o que eu imaginei que fosse acontecer depois da expulsão. Só que, surpreendentemente, a gente viu um Vasco que a alteração do Pedro Emanuel, ela surtiu efeito. O Vasco conseguiu se defender muito bem. Eu acho que o grande mérito do Vasco nesse jogo foi ter fechado os lados do campo e deixado o Vitória jogar mais por dentro, porque a gente sabe que as principais jogadas do Vitória, elas surgem pelos lados do campo.
Pelo menos é o hábito, o que costuma acontecer. E o Vitória teve muita dificuldade de conseguir encontrar esses espaços, tanto que os pontas do Vitória, que costumam ser os principais jogadores, só foram aparecer na reta final do jogo. Teve aquele chute ali no final do Eric, esse chute do Marinho, mas o Vasco pouco sofreu, mesmo com um jogador a menos. E aí eu acho que entra muita coisa envolvida. Primeiro, eu acho que a atmosfera, que foi completamente favorável ao Vasco, mesmo depois da expulsão. Eu acho que São Januário ontem, mais uma vez, mostrou toda a sua força. Eu acho que o fato de ser um jogo que é uma competição mata-mata, eu acho que isso também acaba influenciando. E eu acho que, eu falei isso ontem aqui, e isso ficou para mim ainda mais claro. O Pedro Emanuel, ele está encontrando o melhor Vasco de acordo com o que ele pensa de futebol. A gente já vê uma estrutura desse time. Não sei se vai dar certo, não sei se o Vasco vai conseguir pontuar, não sei se o Vasco vai conseguir avançar, espero que sim, mas é um time que está criando uma identidade. E aquilo que um dos debates nossos ontem aqui, em relação ao ataque do Vasco, né, quem poderia ser o centroavante, eu acho que a escolha foi certa, né? O Colídio, para mim, fez mais um bom jogo, por muito pouco não faz esse belíssimo gol. É um garoto que tem muita qualidade e eu acho que ele ainda vai crescer muito, porque ele consegue entregar muita coisa que outros jogadores do Vasco não conseguem por ter outras características. Então eu acho que é um Vasco que ontem deu uma resposta muito interessante. Jogando com um a menos, num cenário que se tornou um pouco mais complicado depois da expulsão, e mesmo assim manteve a intensidade, manteve a concentração. Cada dividida era um prato de comida. E eu acho que esse tem que ser o espírito não só na Copa do Brasil. O Vasco tem que transferir isso também para o Campeonato Brasileiro, até mesmo essa organização, para quem sabe sair dessa situação incômoda que está no Brasileirão, ter um pouco mais de tranquilidade. E, eu vou te falar, viu, GV? Se o Vasco passar, o que tudo indica, o Palmeiras vai passar do outro lado. Pô, coisa linda, hein? Agora vai ter aquele velho problema. Vai me dar os 150 milhões? Não vai me dar? Vai ser fofoca? Vai dar fofocada E danada. eu digo mais, tá? Eu vou fazer... Não sei se eu faço essa... Não, espera passado, Vitória. Eu tenho uma promessa e eu vou cumpri-la. Opa! Eu também. Eu também já sei também que eu vou tenho. fazer. Agora, Fernandão, vamos falar de Pedro Manuel. Você pode falar do seu jogo, mas eu quero me atentar a um detalhe. Quando o Cauã é expulso, eu achei que ele fosse tirar o Martinelli, o Spinelli, o Spinelli, botar o Sousa, que seria um movimento natural para dar uma... Ele tira o Spinelli e mete o PH, o Paulo Henrique. Dobra a lateral. Rapidinho aqui, pessoal. Vocês acham que se não fosse a arbitragem, o Vasco já estaria um pouco mais tranquilo pro jogo da volta? Qual a sua opinião? Vocês acham que a arbitragem foi o principal jogador contra o time do Vasco? Deixa aqui nos comentários, hein? E meu irmão, calça de veludo a bunda de fora. E o Vasco vence. Então, assim... esse é o tipo de vitória que teve toda uma atmosfera de São Januário, que eu acho que o Vasco tem que jogar em São Januário, porque nunca vai ter clarinho no intervalo do Maracanã daquele jeito que o cara já volta pro segundo tempo. Mas tem um dedo do treinador nisso aí, tem toda uma parte anímica que você gosta de falar, mas tem umas decisões acertadas ali do Pedro Manuel que já começa a conhecer o seu elenco. GV, boa tarde pra você, pra galera de casa. Boa tarde, programa tá aqui 15 minutos no ar, o cara não dá boa tarde agora. Você é mal educado, você não dá o boa tarde, eu tenho que dar. Entendeu? Toma! GV, eu concordo com você. O jogo, pelas circunstâncias que aconteceram após a expulsão do Cauã Barros, o Vasco vinha fazendo um bom jogo, mas não era eficiente, não criou chances claras de gol, a não ser essa aí, numa jogada ensaiada e muito bem ensaiada pelo Pedro Emanuel. Só que o Vitória... A expulsão do jogador do Vasco arrebentou com o jogo do Vitória. Ficar com um jogador a mais não estava nos planos do Jair. Nem sei se ele treinou essa situação, porque o Vitória é basicamente um time reativo. Até agora, né? Perdeu pro Vasco ontem, não venceu nenhum time da Série A fora de casa. E isso fala muito desse Vitória, que é um time que joga muito mais em casa, que se arrisca muito mais em casa. E o Pedro Emanuel, quando ele faz as escolhas que fez, e tem uma escolha muito interessante que eu não escutei ninguém falar, porque todas as vezes que vimos jogar Puma Rodrigues e Paulo Henrique do mesmo lado, era invertido. O Puma era o ponta e o Paulo era o lateral. Isso é legal de explicar, porque eu fiquei meio perdido, tá? Ele pegou, deixou o Puma de lateral, que é um cara mais consistente, não é tão veloz. Por quê? Porque ele precisava de contra-ataque, de velocidade, de força para arrancar nesse contra-ataque. E por quantas vezes o PH puxou o contra-ataque por ali? Muitas vezes. Por quê? Porque ele não o Jair, ele tinha o Mateuzinho, que era um meia,
que o Vitória sentiu muita falta dele no centro do campo, porque o Vitória tinha 3 volantes, 3 meio-campistas por dentro, e o Mateuzinho, que era meio, jogando do lado de fora, saindo pra dentro. Só que ele não vai marcar, ele não vai acompanhar o lateral, nem o ponta. E aí o que aconteceu? O Vasco com muita liberdade pra atacar por ali, o Paulo Henrique, um cara muito forte fisicamente, todo mundo sabe disso, e o Vasco levou vantagem. E quando ele traz o Colídio pra dentro, o Colídio, vamos falar aqui, gente, pra explicar, pra ficar um pouco mais didático, ele é um pouco da mistura do Spinelli com o Brenner. Bom jogador, ele é grande, tem mobilidade, tem habilidade, jogador, hein? e ele é rápido. Bom jogador, hein? E ele é bem rápido também, tem boa velocidade. Ele consegue ter velocidade nos 3 caras da frente, atacar com os 3, e consegue também ter esse retorno físico, porque o Andrés, mesmo ele sendo muito ofensivo, ele faz esse trabalho defensivo com certa eficiência. E aí o Vasco ficou o quê? Ficou consistente, ficou um time muito bem encaixado com o bloco baixo e contra-atacando. E o Vitória, na minha opinião, é um time muito pouco criativo. É um time muito mais de finalizações e de reações. E a falta de criatividade no centro deixou o Vitória muito previsível. E o Vasco ficou confortável mesmo com um jogador a menos. E aí, gente, a qualidade do Vasco, a atmosfera de São Januário, que eu conheço muito bem, e nas dificuldades, o ser humano tende a se juntar, a se aproximar. A torcida percebeu a fragilidade ofensiva do Vitória e empurrou o time do Vasco aqui, ó. O Vasco atropelou. Deixa eu falar uma coisa pra você. Vitória. Bocão está muito magoado. Pedro Flecha está muito magoado. Por quê? Contra o Flamengo, o Léo Pereira dominou uma bola no peito, chutou no olho do furacão lá na gaveta, onde a coruja dorme, o Léo Arcanjo buscou. O Lucas Arcanjo, perdão. No jogo contra o Botafogo, o cara foi atestado ou foi um chute? Não me lembro. Uma cabeçada lá na gaveta, o Arcanjo vai lá e defende. Aí o Bocão me mandou uma mensagem. Esse Arcanjo está de sacanagem. O Bocão naturalmente secando o Vasco, falou, tá de sacanagem. Como é que ele toma um gol desse? Parecia você, GV. Aí eu parei de falar com ele no meu momento porque eu não gosto de ouvir verdade. Agora sim, Pedrinho, Pedrinho. Polêmicas, eu já vou logo avisando. Hoje é quinta-feira. Hoje não tem Flamengo, não teve Flamengo ontem, eu tô irritado, entendeu? Só domingo. Só domingo. Jogo bom. É contra quem? Botafogo. Ah, o clássico, o Bocão ia se esconder embaixo da mesa, com medo, aquelas coisas, tá? Sei. Então amanhã tem mano a mano? Claro que tem mano a mano, claro que tem, só que o Fabinho não vai botar não, tá quebrando todos os dias. Bota na tela a primeira polêmica pra mim, Vini Show. Essa aí, era pra ser expulso, Flávio Amêndola, Fernandão, sim ou não? Era pra ser expulso. Era pra ser expulso, sim. Mas ela não bate primeiro na mão do Kaiser? Sim. Mas ele aplicou a regra, o árbitro aplicou a regra. Aplicou a regra. Mão com mão expulsa quem tá de preto? Boa, garoto. Não é isso, porque a mão estava na frente do corpo, como se estivesse se protegendo, e aí é não intencional, e a distância está muito próxima. Só que a gente estava conversando aqui, eu e a Amêndola, se tu quiser explicar, fica à vontade, Amêndola. Não, porque se o Barros não mete a mão na bola... Deixa o Kaiser segue. Passar e fazer o Kaiser gol. faz o gol, o gol é anulado. O gol é anulado. Por quê? Porque aí o mesmo jogador, ele se beneficia do toque na mão. Mesmo sendo em forma de proteção. Não. Como é que é o negócio? É isso mesmo. Ali não é mão. É porque eu tava vendo hoje a explicação de alguns ex-árbitros, né? Porque não dá pra... É aquela história, não dá pra você contar com ovo no popô da galinha. Cloaca. Exatamente. É isso aí. Então, assim, se o sino entra em campo... Sambiqueira também pode ser. O sino entra em campo. Isso só aconteceria se o Kaiser fizesse o gol. Peraí. Naquele momento ele não tinha feito o gol. Só pra quem tá em casa e não entende essa língua de vocês aí. É isso aí, cara. Juridiquês. A bola pega na mão do Kaiser e no Cauã, aí não é mão porque ele não se beneficiou. Não é mão porque ele estava com a mão na frente do corpo, foi não intencional e veio de uma distância muito curta. Mas se o Cauã Barros não bota a mão, ele segue e faz o gol, aí é mão? Isso. Aí é mão. Não, mas aí não tem lógica Porque o negócio ele desse. beneficiou desse toque para fazer o gol. Agora, Vocês acham que essa regra do futebol ela mais atrapalha do que ajuda os times? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Sejam sinceros, hein? Deixa aqui nos comentários. se o Cauã Barros não bota a mão na bola, o Kaiser segue com ela até a frente do Léo Jardim. Do lado dele tem o jogador do Isso Vitória, aí. ele toca, Ele o cara toca. faz gol. Gol legal. Gol legal. Pô. Legal. É isso aí. Você também não tá entendendo, não. Você que tá em casa. Não, Cara, eu vou mais longe com relação ao atleta entender a regra a fundo. mas mesmo que ele entenda, ele vai lembrar disso na hora. Cateta, hipotenusa. É isso que eu vou falar. É isso que eu vou falar. Não dá pra pedir dizer que o Cauã tinha que entender de tudo isso e lembrar de tudo isso nessa velocidade de segundo. Pô, tá doido. De verdade, o atleta, ele tem que entender o máximo possível da regra. Mas isso aí não tem como. Aí não dá. Se era só ele tirar... Só que se ele tira a mão, o cara vai, toca pro lado, o cara faz o gol, a torcida Fernandão, mata a ele. gente tá aqui nesse ar-condicionado gelado. Vocês estão me explicando há 3 minutos. Eu não entendi. Você imagina o cara ali, pô. Não tem Eu como. acho que assim, o Tá frio, árbitro, hein? o árbitro, ele
ele aplicou a regra. É isso Ele aí. fez o que está escrito na regra. A gente pode aqui debater essa regra. Se poderia mudar, se isso não acaba beneficiando, teoricamente, o infrator. Eu acho que beneficia. Eu acho que tinha que ter uma outra interpretação. Ou errou? Acertou. Esqueci o nome dele. Acertou. Candansan, Matheus Candansan. Acertou. 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 Vamos para o pênalti claríssimo a favor do Vasco, do Kaká, que agora vocês estão querendo inventar regra também. Vai, Vini. Bola sobe, Spinelli sobe para disputar, o Kaká vai e dá uma manchete de mão esquerda. Parecia o Giba. Fernandão. Cara, pra mim, isso é pênalti. Só que tem um contato antes. Pô, o Spinelli nem olha pra ele, Fernandão. GV, aí é da interpretação do árbitro. Eu também, pra mim, isso é falta há muito tempo. Só que dentro do contexto do jogo, não se tem aplicado falta nesses lances fora da área. Direto, o cara vai nas costas do cara, empurra e segue o baile. Vai Fernandão da não tem como ele ter coerência. empurrado, ele tá de costas, mano. GV, Você já empurrou de contigo. Cara, não, depois eu costumo empurrar de frente. Não, mas só não pode ser empurrado de costas. É isso aí. Calma aí, meu Deus. Ele foi empurrado de costas. Quem foi empurrar de costas? O Kaká. O Spinelli tá de costas. como que você empurra Não. O alguém Spinelli assim, com cara? o ombro toca nas costas do Pô, mas é cara. o ombro do The Rock, então, né? O ombro Beleza. do The Rock. Se o árbitro, a parada é que o árbitro marcou falta antes. E aí não tem pênalti. E aí Porque não tem uma tem coisa como nem o antes. VAR chamar, né? Não tem como nem o VAR chamar. Mas o caso é botar a mão e ele deixa seguir. Pra mim, isso aí é pênalti. Claríssimo. É cal. É E cal. o Felipe indignado, maestro, tem razão. E digo mais. É verdade, é A pênalti. gente teve um caso aqui, um exemplo agora. Atlético Mineiro e Cruzeiro ontem. Bem lembrado. Ontem, na verdade, na Bem terça-feira. lembrado. O Caio Jorge com o... Renan, eu esqueci o nome dele. Juan, o zagueiro do Atlético, que inclusive teve que ser substituído por conta do protocolo de concussão, estava meio desorientado depois da queda. Caiu, por quê? Foi disputar uma bola no alto com o Caio Jorge. Aí sim, aquele lance ali, o Caio Jorge foi muito Ali é mais... muito falta e mais imprudência. faltoso do que esse lance aí, Mas com são todo lances respeito. totalmente diferentes. Então, isso que o Bigode tá São dizendo. totalmente diferentes. Fernandão, por Não, mas gentileza. lá o cara nem deu Eu vou cartão te ao mostrar, Jorge. Fernando. Até porque quem se Vou te projeta empurrar de é o costas, Juan. vem aqui. Exatamente. Quem se projeta pra saltar em velocidade é o Juan. E o Caio Jorge, malandramente, só dá aquela velha cama de gato Ok, aqui. mas ali não. Eu estou de costas, vou te empurrar de costas. Ok? Você cobra sem veneno, fica à vontade. Você não tem medo liberado, nenhum. você tá liberado. Você Tá liberado. Peraí, cara. Você não me assusta em nada. O gol fica tá à aqui. vontade. A gente vai fazer o gol. Olha pra cá, maluco. Cadê? Pra cá, o gol tá aqui. Tá, o gol tá Olha aí. aqui. Eu sou o Spinelli. Sim, você... Não, mas seja fidedigno. O Spinelli tá com o ombro. Você é o Kaká, vira pra lá o cavalo. Eu sou aqui. Tá. Como é que o Spinelli assim vai empurrar o cara assim, Ele cara? não... O ombro, Tá bom, não vem seja... aqui. Mas se eu botar o ombro aqui, vai dar uma catucada direto, ó. Ah, mas pô, você é Tá, sem veneno. Não, mas é Fica à aqui, ó. Vai dar um. Não, mas fica vai à dar vontade. Fica à Tá, vontade. aqui nas costas. Tá bom. Ó, eu sou o Spinelli. Sub, como é que eu vou te empurrar assim, cara? Não tem como, Pra mim é Fernandão. disputa de espaço ali. Eu concordo com você, mas se o árbitro interpretou falta, a falta aconteceu antes do Ok, pênalti. Sem dúvida. ok. Ele interpretou falta. Se ele interpretou, é falta. Porém, Eu não acho interpretou que é falta. errado. Eu concordo contigo, porém eu não acho falta. Aconteceu direto fora. Pra mim, Mas você que penal. gosta de estudar sobre isso, por que é que o VAR não entra nesse lance? Porque ele já tinha pitado a falta antes. É, porque falta não pode chamar. Quando Falta o cara no jogo. apita a falta, parou Mas a é jogada, pênalti. acabou. Se Não, ele tivesse... É depois, o pênalti aconteceu Se ele depois. tivesse... Exatamente, porque antes dele meter a mão na bola, o árbitro apita. Olha, eu tô igual o senhor que tem casa aí. Eu tô igualzinho, olhando pra essa senhora, a senhora olhando pro seu senhor, sem entender nada. Se fosse pênalti, o VAR podia chamar pra revisar. Como foi falta, o VAR não pode? Não, isso seria pênalti. Foi dentro da área. A mão Não. foi Se dentro ele da área. tivesse marcado pênalti, o VAR podia chamar pra revisar. Ah, podia. Como ele marcou podia. falta, não pode? Mas isso por que aí. a discriminação da falta? É porque falta não é... cronológico, Isso. porque a falta foi antes. Eu sei, mas por que não... Todo lance polêmico pode revisar? Por que não faz isso? mas aí- liga mas já www.sac.com. Mas tem muito mais falta que pênalti, Bigode, no jogo. Pô, mas aí a gente vai ficar parando por cada faltinha? Não, O as jogo polêmicas. Ah, Aí ele tá tem falando falta autonomia. polêmica, Ah, entendeu? tá. Ele tem autonomia. Mas Pô, aí gente, falta polêmica. A gente já tá vivendo um drama nesse lance de interpretação. Cada árbitro tem a sua interpretação da regra. E isso pra mim já é todo errado. Se entra esse negócio de VAR pra falta, aí tá perdido. O jogo vai durar 5 horas. E teve outro pênalti, muito mais pênalti do que esse, também não foi marcado. O do Giai do Palmeiras. Eu não cheguei a ver O do esse. Giai foi... Não, o Giai Cadê tá aqui, a bola? ó. A bola passou. Cadê a bola? Pá, pegou aqui na Cadê mão do nossa Giai bola? aqui, ó. Tava indo pra lateral. Os donos da bola que subiu a bola. Foi Palmeiras... Não lembro Não tem contra bola. quem foi. Ah, não, foi contra o Fluminense Foi esse contra o lance. Fluminense. Foi contra o No Fluminense. Maracanã, o Eu Jair vi esse abraçou lance, ela eu tava aqui de assim, ó. férias, eu tava assistindo. Aqui, ó, não, eu tava aqui. Faltou ele pegar aqui. É, o Mr. Daronco. Mr. Daronco. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Vasco que venceu o time do Vitória por 1-0 dentro de São Januário, né? Um jogo que iria ser no Maracanã, mas devido às complicações, a gente já sabe, né?
o time do Vasco não conseguiu levar o jogo para São Januário. Mas com uma a menos, aos 18 minutos, o Barros foi expulso. Com uma a menos, mesmo assim, o Vasco foi atrás, foi valente, foi gigante, contou com o apoio da torcida. Os números, lógico, sempre vai estar a favor do Vitória em um momento como esse, mas mesmo assim, o Vasco foi lá e conseguiu o gol da vitória, um gol de Andreas Gomes, né? Já teve de ser questionado no time do Vasco, já teve de ser indagado, mas ele ontem ajudou o time do Vasco a levar uma vitória. Então o Vasco joga dentro da casa do Vitória, dentro do Barradão, por um empate. Qualquer empate, o Vasco avança para as semifinais da Copa do Brasil. Mas e aí, o que vocês acharam do desempenho do Vasco? Vocês acham que ontem o treinador foi muito feliz em suas escolhas, foi muito feliz em suas decisões, não só pelo resultado, mas sim pela forma que o Vasco jogou? Ontem o Vasco mostrou, né, a sua gana, a sua garra, a sua vontade de vencer e com isso conseguiu um baita resultado, uma baita vitória para o próximo jogo. Agora o Vasco joga pelo empate no jogo da volta e vamos ver aí o que é que o treinador vai aprontar para esse jogo. Lembrando que antes do próximo jogo o Vasco vai enfrentar o time do Cruzeiro dentro de São Januário. Aí a gente não sabe se vai com o time 100% titular, quais são as probabilidades disso acontecer, mas o Vasco precisa urgentemente de uma vitória também dentro do Campeonato Brasileiro. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião a respeito disso tudo? Deixe aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.